É muito provável que você não tenha lido nenhum livro esse ano, mas relaxa, tá tudo bem. Isso não diz tanto sobre você, mas sim sobre um Brasil muito mais complexo do que sequer eu e você podemos imaginar. É por isso que eu convido você a ficar comigo nesse vídeo pra gente poder refletir sobre esse cenário e quem sabe conseguir resolver o seu problema com a leitura e em criar o hábito da leitura ou retomar, muitas vezes, né? Tem muitas pessoas que param e não voltam. Bom, é justamente por isso que eu convido você a ficar aqui comigo pra gente poder refletir e quem sabe resolver esse problema. Sejam bem-vindos ao canal Vini Tranquila, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar a respeito do hábito da leitura, do cenário de leitores brasileiros, né, o cenário da leitura no Brasil, que é muito complicado. E refletir um pouquinho a respeito da importância da leitura na vida da gente, né, de todas as pessoas, mas especificamente de nós, povo brasileiro. Já pegaram a referência aí. Fica aí até o final também, que eu vou ter dicas de leitura pra vocês aí. Então não desanima não, fica aí. Bom, no vídeo de hoje eu quero refletir um pouco melhor sobre a leitura, principalmente no cenário brasileiro, e o que ela impacta na nossa vida e como ela pode ser dignificante, gratificante ter esse hábito e tentar te ajudar, quem sabe, a criar esse hábito com algumas dicas de leituras no final. Eu acho que eu queria começar dizendo a respeito da importância da criação do hábito de leitura e o porquê que você deveria iniciar hoje mesmo, né, sem nenhum atraso, assim, o hábito da leitura. Né, primeiro, a formação de um capital cultural, que é sempre interessante ter, né? Eu acho que, eu sempre falo isso, né? Eu já falei isso várias vezes, mas eu acho que nós, pessoas mais pobres, não podemos nos dignificar a sermos burros, né? Eu acho que ter a criação de um bom capital cultural é muito interessante. Mas por que que o pobre não pode se dignar a ser burro? Porque tudo pra gente tem que ser dobrado, com mais esforço. Você pode ter certeza que o fato das pessoas mais pobres terem pouco acesso à informação, serem um pouco mais ignorantes sobre alguns temas, etc., facilita muito com que alguns políticos possam fazer o que fazem no Brasil, igual fazem, né? Inclusive, se você é um político e está me vendo, sai no meu vídeo e vá trabalhar. Isso daqui é um recado que eu quero dar em todos os meus vídeos, cara. Não quero político me assistindo. É isso, é a criação desse capital cultural, né? Que ele vai ser benéfico não só para as pessoas, né? Não é aquela coisa que só precisa ser vista, mas vai ser bom pra você, né? Conhecer mais coisas, ter mais referências, poder se embasar melhor nas coisas que você, nos seus diálogos, nas coisas que você fala, nas suas formas de entretenimento, né? Imagina que mágico seria, cara, você trocar, sei lá, stories da Virgínia por peças de teatro ou coisas do tipo, sabe? Ou simplesmente literatura, livros mesmo, não tem problema nenhum. Eu acho que tudo que foge dessa lógica da máquina, dessa lógica de Big Techs, já é um capital cultural muito interessante. E como eu já mencionei, o entendimento da realidade, né? Já mencionei aqui nesse canal, né, no caso, mas o entendimento da realidade acho que pra mim, pelo menos é o principal ponto, assim, de ter a leitura. E, obviamente, existe a boa leitura. Eu vou falar a boa literatura, né? Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Eu acredito sim, já dando spoiler aí pra vocês, eu acredito sim que exista a boa literatura. Não é tudo que vale a pena ser lido, né? Tem muita gente que fala assim, não, leia, apenas leia. Eu digo apenas leia, mas apenas leia as coisas boas, né? Eu acho que tem como você já começar logo de cara lendo coisa boa. Não precisa passar por Pablo Marçal, Primo Rico e livro do Felipe Neto pra você poder conseguir chegar num Dostoiévski ou em coisas melhores, entendeu? Sobretudo, o que eu gosto sempre de falar quando eu trato da leitura é a expansão do nosso universo através da expansão da nossa linguagem. Eu sei que pode parecer, que brisa maluca, filosófica, mas é sério, assim, quando você começa a ler, começa a ter um leque muito maior de formas de se expressar e de reconhecer as coisas vão ficar maiores pra você. Você vai conseguir ter uma visão muito mais ampla da sua realidade, do seu universo, de si mesmo, né? Porque eu acho que é o princípio da terapia, né? Que é justamente poder nomear as coisas, né? É aquilo que eu falei em outro vídeo, né? O psicólogo tenta implantar uma nova lógica dentro da sua cabeça ali. Essa nova lógica, ela apresenta, né, uma nova linguagem para que você possa compreender coisas novas. Por mais que sejam as mesmas coisas, você consegue nomear elas de maneiras diferentes e aí ela meio que se transubstancia ali e vira uma outra coisa, completamente diferente. Então, às vezes, o que você acha que você sente só de tristeza vira algo muito mais complexo do que apenas tristeza, né? Ela pode se encaixar no amplo guarda-chuva da tristeza, mas você consegue nomear aquilo de uma forma muito mais complexa e complexificante ao ponto de você conseguir se compreender melhor. Então, assim, a leitura, né, só essa parábola que eu desenhei aqui pra vocês, ela já é fantástica por si só, entendeu? É capital cultural, entendimento da realidade e o entendimento a expansão do universo, expansão do entendimento de si mesmo, né? Acho que só por isso eu já poderia encerrar o vídeo aqui e falar, ó, leiam, por favor. Vamos à parte dos dados, né? O momento estatística. Momento estatística! Tem que criar uma vinheta pra cada uma dessas coisas, né? Que tem o momento dados do além, né? Como é que é? Momento notícias do além, alguma coisa do tipo, né? Eu lembro que eu falei isso no outro vídeo. E agora é o momento estatístico. Então, se você quiser acelerar o vídeo, tem que ser à vontade aí, mas fica aí também, porque é muito interessante
saber dessas estatísticas, né, pra gente poder compreender a fundo o cenário brasileiro de leitura e de leitores. Bom, e tem um dado que eu peguei de 2024, então eu acredito que esses dados estejam ainda piores, tá bom, pessoal? Eu acho que é muito pouco provável que tenha melhorado esses índices. Ou se manteve, ou piorou, tá? Mas tem da CBL, a Câmara Brasileira do Livro. Divulgou os dados estatísticos ali e, cara, é muito triste o que ela divulga ali, porque ela fala que nos últimos 4 anos, né, a partir de 2024, perdemos no Brasil quase 7 milhões de leitores, cara. É muita gente mesmo. Ainda mais pro mercado de leitores, né? Ainda mais pra gama de leitores, que já é escassa. Imagina perder 7 milhões, cara, de pessoas. Essa mesma pesquisa, pela primeira vez na série histórica deles, que eu acho que eles fazem essas análises, tipo, uma vez a cada 4 anos, colocaram que pela primeira vez na série histórica deles, o número de não leitores ultrapassou o número de leitores, né? O número de não leitores é de 53% da população brasileira e o número de leitores é de 47%. Cara, esse dado em específico, esses dois aqui primeiros, obviamente que vão ter muitos outros que deixam tudo mais triste, mas esses dois primeiros dados já tiram qualquer ânimo, tá ligado? Não de ser brasileiro, mas você fica pensando o quanto isso reflete os problemas estruturais do Brasil. Não tô querendo dizer que, tipo, não, se as pessoas lessem a gente teria um país melhor. Não, é um problema muito mais complexo, mas eu acho que parte do problema tá nisso também. Eu acho que ele é um reflexo e um refletor também, né? Então, é um reflexo de uma realidade dura do Brasil, ele se reflete também nessa realidade dura pra deixar ela ainda pior, né? E essa pesquisa, ela super notifica os dados, né? Isso é o que é incrível. Você já tá achando aberrante isso, é porque ela super notifica os dados, porque ela considera como leitores toda pessoa que teve qualquer tipo de contato com leitura. Então, uma pessoa que pegou um livro em janeiro, leu 3 páginas, fechou esse livro e não leu mais nada ao longo do ano, ela considera como leitor, entendeu? Por isso que eu falo que ela super notifica esse número de leitores, né? Ou, não que tenha algo contra, mas tipo, aquele tiozinho ali do teu bairro que só lê a Bíblia, por exemplo, não que seja um demérito nem nada do tipo, mas ele é considerado também um leitor, entendeu? Por mais que ele tenha lido a Bíblia ao longo da vida inteira dele, né? Tipo, tenha se mantido ali num único livro. Não que seja um erro nem nada, né? Eu tô aqui me podando pra não também parecer que eu tô desvalorizando a leitura de textos religiosos, por exemplo. Não é isso, tá? É só querendo dizer que, assim, essa pesquisa, ela super notifica os dados dos leitores. Porque se for pegar as pessoas que leram pelo menos um livro no período de um ano, esse número de 47%, ele recai pra 27%. Esse tiozinho da Bíblia já não entraria já entraria nessa estatística, né? Então, assim, até essa estatística já reduzida, ela pode ser também considerada meio que super notificada. E aqui só um adendo, né? Apenas nos grupos de 11 a 13 anos e de 70 a mais que não sofreram grandes alterações. Apesar dessa queda generalizada, né, um dado que já é de amplo conhecimento aí, as mulheres continuam dominando o cenário de leitura no Brasil. Elas ocupam a faixa ali de 49% entre os leitores, enquanto que os homens ocupam somente 44%, né? As mulheres ainda representam 62%, também mais da metade de pessoas que compram mais de 10 livros ao ano. Isso pode ter diversos motivos, né? Desde, sei lá, essa onda gigantesca de dark romance, ou muitas vezes literatura ser considerada coisa de mulher, né? Principalmente livros de romance, etc. Então, assim, tem diversos fatores que podem corroborar com isso, né? E esse cenário de leitura, obviamente, eu acho que um dado que é interessante sempre de se puxar, né? Eu frequentemente falo sobre isso. Que quase 1/3, por exemplo, da população brasileira é composta de analfabetos funcionais, né? Pessoas que têm a ampla capacidade de... Ampla não, mas pelo menos a capacidade de compreensão normativa da língua, que é ler e escrever, mas não conseguem compreender aquilo que leem e escrevem. 1/3 da população, pelo menos, quase 1/3, né? Se enquadra nessa categoria de analfabetismo funcional. E soma-se a isso ainda mais o sucateamento do ensino de base e o superior também, né? Assim, no desfinanciamento de universidades, de escolas públicas, que é um tema que eu pretendo falar em um outro vídeo, trazer um pouco mais de literatura pra falar sobre isso. Eu não quero também deixar, né, uma planilha estatística aqui, basicamente, pra vocês. E aí, fora essa estrutura, fora esses problemas estruturais que eu citei aqui, eu tentei refletir um pouco mais sobre o porquê desse cenário decadente de leitores e diminuto, né, decadente e diminuto, de leitores brasileiros, né? Principalmente... É que eu não fiz essa distinção entre homens e mulheres, né? Como teve essa queda generalizada, então vai valer pros dois. O principal problema é o brasileiro não tem tempo, né, cara? Não tem tempo pra ler. É muito tempo trabalhando. A gente trabalha muito, cara. Muito acima da média da OCDE, por exemplo. No vídeo que eu falo um pouco sobre a escala 6x1. Como que ela, assim, é um limitante de horizonte de vida, né? Uma escala, assim, que você... Imagina, quem consegue ler
trabalhando 6 dias na semana e descansando um. Você não tem tempo de ler, entendeu? Né, as pessoas têm coisas mais urgentes do que uma leitura, não que leitura não seja importante, mas sim, sei lá, às vezes entre ler e sei lá, fazer um bico pra complementar a renda, obviamente a pessoa vai optar por fazer um bico, né? Livro não enche barriga, né? Livro não faz filho parar de chorar de fome, tá ligado? Eu sei que eu tô desenhando o cenário mais extremo e hipotético possível, mas eu acho que não é tão difícil de acontecer isso a nível Brasil, sabe? Tem que ter esse custo de oportunidade, né? Ou eu leio ou eu trabalho mais pra poder ganhar mais, né? Sim, você que tá aí me assistindo provavelmente escolheria a segunda opção, né? Eu, dependendo da minha situação, escolheria a segunda opção também. Hoje em dia, por exemplo, eu só consigo ler no transporte público. Não tenho tempo pra ler, sabe? É que eu tô me dedicando também ao canal, etc. Mas assim, ó, trabalho 9 horas por dia, pego 1h40 de transporte pra ir, pra voltar. Então, assim, soma-se tudo isso daí, o tempo que eu perco, né? Eu geralmente, quando eu consigo, né? Tem vezes que eu simplesmente não consigo acordar às 5 da manhã pra poder ler. Então, assim, é difícil manter esse hábito, cara. É muito difícil mesmo. Ainda pode ser que você esteja lendo no transporte e as pessoas apontem pra você e falem: olha lá, o cara querendo formar aura, que ridículo, né? Inclusive, isso já aconteceu comigo, cara. Uma vez eu tava lendo adolescentes, né? Por isso que eu tenho medo de adolescente. Adolescente é uma parada muito sinistra. Tava lendo no transporte, no metrô e. Cara, tava com o livro segurando aqui assim. E aí tipo assim, quando você. Quem tem um. Por mais que isso daqui seja um projeto de bigode. Eu vejo quando tem uns pelinhos aqui levantado, isso me atrapalha, entendeu? Atrapalha a minha concentração. E aí eu peguei e fiz assim, ó. Pô, fiz assim, né? Pra dar uma penteada no bigode. Os adolescentes. Olha lá o cara, ele tá lendo e massageando o bigode como se ele fosse, tipo, um grande intelectual. Eu fiquei, tipo... Eu fingi que não era comigo, obviamente, né? Eu tenho um morro de vergonha dessas coisas. Falei, cara, adolescente é muito sinistro, né? E aí eu continuei minha leitura lá e dane-se, mas foi muito engraçado, cara. O fator que eu coloco aqui, eu já mencionei, é o valor dos livros, né, cara? Pô, é absurdo o valor do mercado editorial, assim. E olha que já é um mercado que luta muito pra sobreviver, né? Eu falei a respeito da Amazon no outro vídeo, e que a gente não deveria hesitar tanto, assim, em comprar na Amazon, por mais que seja um... Pô, a Amazon, ela é um, vamos dizer, é um desnutridor de mercado, né? Ela tem aquela prática do dumping, né? Que ela tem um império massivo de dinheiro e ela consegue praticar preço muito abaixo, inclusive às vezes do custo que ela tem. Ela consegue assumir prejuízo para poder quebrar tudo que tem ao redor dela e aí ela poder ser a única no mercado e poder praticar o preço que ela quiser, entendeu? E ela domina o mercado, né? Ela, pô, é um dos responsáveis por ter feito o que fez com a Saraiva. Obviamente, Saraiva, sim, teve muitos erros ali e tal, mas Submarino, Saraiva, tudo isso, assim, ficou pra história aí depois que a Amazon chegou no Brasil, né? Mas livro é uma parada muito cara mesmo. Dei até uma dica, né, de você economizar o dinheiro ao longo do ano inteiro pra poder comprar livros só nas feiras do livro. Tem ali pelo menos um mínimo de 50% de desconto. Se você for comprar fora de época, assim, vamos dizer, né, igual fruta. Se você for comprar livro fora de época, cara, você vai pagar muito, cara. Ó, esse aqui é a Geração Ansiosa. Cara, eu acho que eu paguei. Que eu peguei ele numa promoção, ele tava por 80 e pouco, ou 70 e poucos reais, cara. Muito caro mesmo. Tem um outro livro que eu tô querendo ler, tá, chama Comporte-se, eu acho. Tá 111 reais, cara. Não dá mesmo assim, sabe? Eu sei que vocês estão vendo esses livros aqui atrás, fala, pô, mas tá tão caro que quanto de... Cara, mas esse daqui, você tem que pensar que é mais de 10 anos acumulando livro, acumulando, sabe, comprando um pouquinho. Eu nem me dei conta de quantos. Sabe, quando eu. Aí, quando eu cheguei já tava assim, tá ligado? É tipo isso, sabe? Eu não notei que tava assim. Então eu acho que que esses preços do mercado editorial complicam muito também. Eu sei que. É por isso que eu recomendo pra vocês o mercado paralelo de leituras. Ai, mas isso vai prejudicar. Cara, a não sei que seja um escritor independente que tá ali, pô, na rua vendendo o seu próprio livro. É mancada você fazer isso, mas assim. Uma grande editora, que eu não vou citar os nomes aqui, não tem problema você, né, pegar um PDFzão que caiu do caminhão ali e ler, né? Tá na internet, você pode usar, né? Então, manda bala aí, eu não sou nem um pouco contra isso. Inclusive, eu quero falar sobre esse tema um dia, né? Sobre esse mercado paralelo e a preservação da memória no sistema que a gente tem hoje, né? Porque com essa criação de gosto meio que angariada pelas grandes indústrias, pelas grandes empresas de tecnologia, as Big Techs,
tudo fica muito limitado, né, o mercado fica muito limitado a tudo aquilo que dá lucro, dá visualização e que o que elas querem que a gente veja, né. Então, assim, o mercado paralelo ele é uma ótima ferramenta de preservação da memória, né. O mercado de games é, assim, eu acho que é o melhor exemplo, inclusive eu quero trazer isso. É o melhor exemplo, cara. Vejam ali a corrida que os caras fizeram pra salvar a lojinha do Nintendo DS, cara. É fantástico. De verdade, ali você vai ver o empenho de uma comunidade mesmo. Falta de acesso à cultura e à cidade, né? Isso acho que é um grande impacto aos leitores, porque eu acho que a leitura, né? Você tem o capital cultural, ela se conecta com diversas outras facetas da culturalidade de uma sociedade. Eu não sei se isso existe. Culturalidade, eu acho que existe. Tanto que ela faz parte, né, da culturalidade. Eu tô repetindo um termo que eu não sei se existe. De uma sociedade, porque, né, existem livros, né, literatura brasileira, por exemplo. E muitas coisas compõem um livro, né? Desde da arte até o design ali bonitinho, o design editorial, né? A tradução, a revisão, tudo. Então, assim, o livro ele é um conglomerado cultural, né? E eu acho que a dificuldade de acesso à cultura, e eu coloco a cidade, porque, né, pra você acessar a cultura, você tem que ter um acesso à cidade também. Eu acho que dificulta essa criação do hábito da leitura, essa criação de capital cultural como um todo, né. E essa dificuldade se deve justamente por conta da transporte público ruim, né, salário ruim, né, a renda nacional, a renda geral, né, a massa salarial muito ruim, transportes públicos muito ruins, a segurança pública péssima, péssima, assim, o que foi o centro de São Paulo um dia, né, o que foi o Rio de Janeiro um dia, sabe. Obviamente que, né, os grandes clubes de elite ainda continuam existindo e super seguros e tudo tranquilo, né, eu não tô falando pra essas pessoas, tô falando pra gente como a gente, né, eu, você aí que tá me assistindo. A dificuldade de acesso cultural à cidade, aos teatros, aos museus, às livrarias, às bibliotecas, cara, biblioteca Mário de Andrade, assim, dependendo do horário, do dia que você for, você corre o risco de passar por uns perrengues ali, cara. É difícil, mano, é difícil mesmo. Então, assim, eu acho que tudo isso que eu tô falando corrobora com esse esmorecimento dos leitores e da criação do hábito da leitura. E por fim, né, eu já citei isso a respeito do sucateamento do sistema educacional, eu acho que isso se deve por conta da criação não, né, mas do mantimento, da manutenção de um sistema educacional pautado, somente no mercado, né, nas habilidades técnicas, e não que isso não seja importante. Eu acho que, sei lá, o sistema S, por exemplo, do SESI, Senai, Sesc, tudo aquilo ali é muito interessante pra formação cultural, técnica, educacional, mas é aquilo, é assim, né, é o princípio do CIEPS ali do Brizola, do Darcy Ribeiro, que é a formação geral do aluno. Então ele vai se formar teoricamente, tecnicamente, culturalmente, fisicamente, né, porque tinha muito do esporte também. Tudo isso conglomerava uma formação completíssima do aluno. E aqui o que eu falo é uma formação puramente técnica, é criar um aluno que saiba ler e calcular pra poder entrar no mercado, entendeu? E é um mercado de baixíssima complexidade. Se fosse um mercado de altíssima complexidade, que vai formar engenheiros, médicos, né, cirurgiões, neurocirurgiões, por aí vai, ok, tranquilo, né? O mercado chinês, por exemplo, eu acho que ele é muito voltado para isso, né? Não tem problema algum, entendeu? Mas agora é a formação pura e simples técnica, minimamente técnica, para compor um mercado de baixíssima complexidade para subempregos, por exemplo. Né? Por isso que eu citei o termo manutenção, porque é algo que vem de anos, né? Não é exclusivo nem do PT, do Bolsonaro, do Temer, é algo assim quase que brasileiro, né? Vamos dizer assim. Óbvio que não, né? Nós tivemos contratendências, como eu citei, Darcy Ribeiro, Floresta Fernandes, Brizola, todos esses caras foram fantásticos pra tentar mudar o sistema educacional brasileiro, né? Paulo Freire, cara, assim, que é o tão atacado Paulo Freire, Paulo Freire, que aí, supostamente temos a educação. Não, cara, a nossa educação ela é militarizada, né? Não é uma educação paulo freireana, né? Tanto que eu tenho, assim, o livro inteiro documentando o interrogatório do Paulo Freire, entendeu? Tipo assim, um livro basicamente vai transcrever o interrogatório do Paulo Freire na ditadura militar e os militares basicamente questionando o porquê que ele queria alfabetizar pessoas do meio rural, sabe, assim. E o Paulo Freire que é uma referência
nos países nórdicos, por exemplo, né, no Bra no mundo inteiro, menos no seu país de origem, né, isso é muito triste, cara, muito triste mesmo. Ah, então assim, tudo bem você não gostar do Paulo Freire, mas é aquilo que eu venho falando em todos os meus vídeos, eu peço que você assista todos os meus vídeos, se embase e tenha senso crítico, tá? Ah, eu não gosto do Paulo Freire, você vai comentar aqui. Nossa, psicologia, a psicologia do oprimido. As nossas universidades são paulo freireanas, por isso que o aluno quer dar a bunda e fumar maconha. É... Cara, primeiro, assim, pensa com sinceridade. Essas ideias que eu tenho são minhas? São verdadeiramente minhas? Ou eu tô repetindo jargões? Se for a segunda opção, eu peço para que você vá atrás e leia Paulo Freire. Leia para discordar. Se as suas ideias são tão fortes e você tá tão convicto, leia para discordar. Tá tudo certo. Olha, é um ótimo meio pra você começar a ler, né? Leia Paulo Freire e discorde dele. Boa sorte tentando, mas leia e discorde. E pros poucos que ainda leem no Brasil, né? Você aí que tá me assistindo, que pode ser um leitor, eu pergunto: existe boa literatura? É a pergunta que eu já dei o spoiler no começo. Sim, existe boa literatura. Eu considero que sim, existe boa literatura. Você pode dizer que não, toda literatura é literatura, tá tudo bem. Mas tente falar isso pro livro do Primo Rico. Tá aqui na minha mão. Quem sabe eu consigo colocar ele aqui na edição. Mas é isso, quando você vê o café com Deus Pai. Eu sempre fico tentando falar café com teu pai, né? Café com. Peraí que tô passando um carro de som aqui. Isso aí. Passou. Até esqueci. Então, quando a gente tem um cenário com, sei lá, livros, 80 livros que o Pablo Marçal não escreveu, Café com Deus Pai, Primo Rico, Felipe Neto, Kéfera, Vitube, todas as pessoas que... Vitube tem um livro? Eu não sei. Eu acho que eu citei de bobagem. Desculpa aí, Vitube. Vitória YouTube, né? O nome completo não. Desculpa aí se te ofendi. Mas... Enfim. É meio difícil falar que toda literatura é literatura quando a gente tem um mercado como esse, né? Não só como esse, é muito mais amplo, muito, né? Não se limita somente ao Brasil, né? Os Estados Unidos também produz muita porcaria. Eu bato o martelo, tenho que ser convicto das minhas opiniões aqui. Sim, existe boa literatura e as dicas que eu quero dar no final é justamente pra te recomendar boa literatura, que eu considero boa literatura e que eu sei que vai mudar a sua vida, né? O último livro que eu vou falar pode mudar a sua vida, mas é aquilo que o professor Clóvis de Barros já falou algumas vezes. Você precisa de bril, né? Vou explicar mais pra frente o que é bril, mas saiba que você precisa ter isso já pré-estabelecido na sua vida. E voltando a falar, né? O cenário brasileiro, os livros mais vendidos são livros religiosos, de autoajuda. Às vezes autoajuda religiosa, né? Essas coisas se misturam. E livro de colorir, né? Bob Goods, por exemplo, aqueles livros de mandala e tal. Né? Não tem nada contra isso. Eu coloquei que o mercado brasileiro se resume a coaching, bíblia e virginismo cultural, né? Que teve um bagulho da Virgínia pintando Bob Goods aí, que aí eu quis usar esse termo, não sei porquê. Sempre que eu puder atacar a Virgínia, sempre que eu puder dar uma afinetadinha na Virgínia, minimamente, eu vou fazer aqui nos meus vídeos, tá bom? A minha missão é ser contra as redes sociais e a Virgínia. Isso sem contar a grande sensação entre os jovens, os dark romances, né? A coisa super bizarra, super bizarrésima, assim. Coisas que disfarçam, inclusive, tá? De coisa infanto-juvenil, que na verdade são bem adultas, né? Eu vi uma mulher fazendo um TikTok uma vez e que ela fala a respeito disso. Como ela analisa primeiras capas dos livros, né? Ela fala, olha que capa fofinha aqui, são dois jovens andando de mãozinhas dadas, etc. E ela fala, pô, mas se você vê nessa capa, você imagina que da metade pro final do livro você tem a descrição detalhada de sexo oral, por exemplo. Então, assim, é bizarro, cara. Se você for pai aí, quiser incentivar o hábito de leitura dos seus filhos, primeiro tenha o seu próprio hábito de leitura, para que quando você for comprar livros pro seu filho, você possa, né, revisar ali bonitinho e falar assim, não, beleza, tá tranquilo, pode ler, tal, né? Não seja tão rigoroso também, tipo assim, não, tem qualquer tipo de afeto aqui, eu não vou deixar meu filho ler. Mas também se tiver uma cena como essa, por favor, não deixa, né? Assim, brincadeira tem hora, né, amigão? Então, assim, toma cuidado, tá? Se você é um pai, desenvolva o seu hábito de leitura, até pra você conseguir desenvolver melhor o hábito de leitura do seu filho e você poder ajudar ele nessa trilha aí, que às vezes pode ser perigosa por conta desses livros de dark romance, né? Que eu já citei algumas vezes zoando, né? Que tem a vaqueira e o boi leiteiro e coisas do tipo, né? Coisas bizarras desse tipo. E que isso existe mesmo, acho que não é com esse título, mas existe, assim, coisas meio... mercado que erotiza animais, né? Então tem mulheres que ficam com... Cara, tem uma mulher que fica com um tubarão, cara. O tubarão CEO e a moça, sei lá, qual que é o nome, sabe? Mas tem umas paradas bizarras nesse nível. Então, assim, é difícil falar que não existe boa literatura no Brasil com esse tipo de coisas circulando no mercado, né?
E o que é a boa literatura? Pô, Thiago, mas o que é a boa literatura? Eu não vou recomendar aquele livro do Porquê Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Voltando, o que é a boa literatura, né? Pra mim, a boa literatura é aquela literatura que te instiga a pensar, a refletir, a se autocriticar, né? E a pensar em si mesmo, principalmente, a você mesmo no mundo, né? Pra sua própria realidade. Conseguir, sei lá, expandir a sua percepção a respeito de outras coisas. Eu já tive isso com diversos livros. Tem livro assim, cara, que é. Tem livro que você vai ler e você vai passar e vai sentir que só. É como tá numa praia e sentir a leve brisa do mar, assim. Você sente aquilo ali até que é agradável, mas você continua o mesmo, né? O livro que eu posso dar de exemplo que acontece isso, que eu senti, tá? Se você leu e não sentiu, se sentiu transformado totalmente, tá tudo bem. Pra mim, um livro que causa isso é esse aqui, ó, o Pintacilgo, da Dona Tartt. É Dona Tartt? Eu acho que é. Não sei como é que pronuncia o nome dela, mas pra mim é um livro que, tipo assim, eu comecei a ler, terminei rápido até, né? Um calhamacinho ali de 300, 400 páginas, mas você lê super rápido. E fiquei, tá bom, é um livro, definitivamente é um livro. Assim, não tem nada memorável na história, né? Você vai lembrar da obra, o Pintacilgo, porque ela, né, dá título ao livro e é mencionada a obra inteira. Mas fora isso, não tem nada de memorável, tá? Uma lógica que você pode usar para suas leituras é para você descobrir se aquilo é um bom livro, se você leu um bom livro, ou se você, né, experienciou um bom livro, porque às vezes pode ser um bom livro, né, como esse daqui que eu citei, e às vezes eu não experienciei da forma certa. Mas para você sentir que você experienciou o livro de uma forma certa, esse livro ele tem que cumprir o papel do outro, né? Eu tô sempre citando o outro nos meus vídeos. Eu falei um pouco disso quando eu falo um pouco disso quando eu falo de terapia, né? O terapeuta cumpre o papel do outro, porque através do outro eu consigo entender o eu, né? E o livro ele tem um bom livro pra mim, que é assim, um livro magnânimo, por exemplo. Você fala assim, cara, esse livro aqui, ele muda a pessoa. É um livro que ele cumpre o papel do outro, né? Então, lendo ele, você consegue se entender, né? É como se você tivesse uma conversa. Tipo, eu li esse livro e através dele eu consegui compreender melhor, não só a mim, mas a minha realidade. Compreender melhor, às vezes, o que eu sinto, às vezes é. Uma das coisas fantásticas de começar a ler assim é que muitas ideias que você acha que eram só suas, você começa a ver nos livros, né? E aquilo é muito interessante, né? Dar esse senso de coletividade, historicidade para suas coisas. É muito fantástico mesmo, assim. Então, acho que um bom livro aqui, Letras Garrafais, um bom livro vai cumprir o papel do outro. Bom, e depois de toda essa reflexão, todos os dados e etc., todo esse cenário brasileiro, né? Vocês podem ver que cortou e tá uma pilha de livros, talvez, aqui do meu lado. São os livros que eu vou indicar pra vocês. Alguns, né? Eu vou ir trocando. Que eu tenho que ficar procurando aqui nesse mar de coisas. Eu resolvi fazer isso no meio da gravação. Olha só que esperto que eu sou. Bom, vou pro que todo mundo tava esperando, ou talvez não, né? Talvez essa parte seja mais descartável pra alguns, mas se você tava esperando isso, daí a recomendação dos livros finalmente chegou, estamos aqui. E se você tava lá no começo e pulou pra essa parte, seja bem-vindo, né? Bom, o primeiro livro que eu quero recomendar é esse aqui, Crime, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Cara, tá todo marcado aqui, eu parei de fazer isso daqui, tá? Porque eu acho feião hoje em dia, mas eu fazia muito. Já li esse livro, acho que umas 3 vezes. E, cara, todas as vezes foram fantásticas, assim. Cada vez que você lê, muda alguma coisinha, sabe? Parece que você consegue perceber uma coisa melhor. Aquilo, é ter bril, né? Eu falei que ia explicar o que é ter bril, é justamente ter essa insistência, entendeu? Essa insistência engrandecedora, né? Aquela coisa, aquele conceito do antifrágil, né? Que é aquela coisa que, para que ela saia de um estágio de fragilidade, ela tem que expor a sua fragilidade à prova para que ela possa se fortalecer, né? Quase como um sistema imunológico. E aqui o bril ele seria meio que o sistema imunológico do cérebro. Então ele vai, tenta aprender uma parada, e ele bate contra um muro gigantesco e ele fala: Não, eu venho aqui outra hora, calma aí. E aí depois de um tempo você volta. E aí você já consegue dar um salto maior, dar um salto cada vez maior. E aí você fica em cima do muro e depois você passa pro outro lado. Isso é ter bril, é ter essa insistência, é ser chato, basicamente. Ser chato com as coisas que você quer aprender. E esse livro precisou disso, cara. Esse livro e um outro que eu quero citar, que é aquele que eu falei que mudou a minha vida, assim. Eu demorei muito pra começar ele. Mas quando eu comecei, não... Tipo assim, quando eu engrenei de fato, né? Quem lê bastante sabe disso, né? Você consegue engrenar na leitura, né? Esse daqui também, quando eu engrenei, cara, foi que foi assim. E é um livro fantástico, vai falar a respeito de um estudante muito pobre ali de direito que tem uma monomania,
né, um pensamento unívoco ali dentro da sua cabeça. E eu não vou dar um spoiler, né? É legal você ler e saber isso. Eu sei que isso é apresentado logo de cara, e muita gente às vezes passa a sinopse desse livro logo de cara, mas ele acredita que isso que ele tem que fazer é algo engrandecedor e se compara aos grandes nomes da história, né? Que todos esses grandes nomes da história tinham esse grande algo a ser feito, né? E é através dessa motivação que ele comete um crime e, e aí então o castigo. E aí o castigo pode ser interpretado das mais diversas formas, né? Tem Você pode interpretar o castigo como o castigo do homem, né? Que seria as prisões, as punições, etc. Mas também perpassa muito a respeito de um castigo quase que providencial, divino, ou o castigo que nós conseguimos impor para nós mesmos, né? É como dizem, foi o Freud que disse, né? Foi o Nietzsche que disse, ou Freud, ou quem sabe ambos, que o Dostoiévski foi o cara que conseguiu melhor representar a psique humana, né? E de fato, assim, cara. Eu sempre falei, eu gostei de sempre fazer essa divisão, né? Dos autores russos, né? O Gogol é o grande autor dos hábitos humanos, né? Dos vícios, né? Para tratar dos vícios humanos, né? O livro dele, Almas Mortas, assim, fantástico para isso. Ficaria aí como uma menção honrosa. E o Dostoiévski é a psique humana totalmente, assim, cara. É assim, é bem fantástico. Então, recomendo aí Crime e Castigo pra vocês. Pro livro, vindo pro Brasil, né? Saindo de lá do outro lado, né? Da Rússia pra cá, eu trago o classicão, né? Um classicão que muita gente pode ter trauma do ensino médio, mas que se você for ler na fase adulta, já compreendendo melhor, é, não a leitura em si, mas compreendendo melhor as nuances da vida, Dom Casmurro, cara. Dom Casmurro, pra mim, é, assim, uma obra muito fantástica. Ela vai te apresentar um narrador enviesado, que aí sempre gerou aquele grande debate, né? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Mas, cara, quando você lê esse livro, você vai ver que isso pouco importa, né? Você vê que quem foca muito nisso provavelmente não leu o livro, porque o que menos importa é se ela traiu ou não, né? Eu acho que a grande questão é você tentar, tal qual o Dostoiévski consegue fazer, com, né, esse desvelar da psique humana, Machado de Assis faz até melhor, assim, sem exagero algum, tá? Assim, é bem fantástico mesmo, cara. Dom Casmurro, ele consegue fazer esse desdobrar psicológico, né? Essa percepção enviesada que às vezes o narrador pode ter e que é um elemento que é surpreendente pra época, por exemplo. E até hoje, é um narrador que consegue ser tão convincente assim. Enfim, não quero dar muito spoiler dos livros que eu tô trazendo aqui, tá? Mas é isso, resumo geral. Dom Casmurro do Machado de Assis. Essa edição que eu tenho aqui é da. Essa edição que eu tenho aqui é da coleção da Folha, tá? Muito boa mesmo. Eu tenho essa coleção completa, ó, me gabando. Uau. Não é isso. É só pra. Não sei porque eu falei também. E um livro de um autor que foi meu autor preferido por um bom tempo. Hoje em dia, tipo, eu gosto dele, cara. Eu guardo um carinho, né? Mas hoje em dia já não é mais meu autor favorito, assim. Eu acho que eu nem tenho mais um autor favorito, cara. Às vezes eu acho que você tentar escolher um único autor é meio injusto, limitante e tal. Mas sem dúvida alguma, cara, mudou a minha percepção a respeito do ato de escrever, né? Do ofício de escritor. Me inspirou a tentar escrever algumas coisas também. Principalmente se você é jovem, você vai gostar muito desse livro, assim, por conta da linguagem dele, da fluidez dele, dos temas que ele trata, é tudo muito interessante. Esse Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo, eu amo o título desse livro, cara, que é do David Foster Wallace, né? Que esteja em paz aí. Todos estejam em paz, né? A maioria já morreu. Calma, tem uns aqui que estão vivos, que eu espero que não morram. Mas, cara, é uma coletânea de ensaios, assim. Uma coletânea de ensaios dos mais diversos, assim, que vai fazer uma exploração minuciosa a respeito do que é viver nos Estados Unidos da forma mais, talvez estereotipada, com algum propósito. O texto que ele fala a respeito de ser mimado até a morte, né? Que ele descreve toda uma experiência num cruzeiro. Aquilo ali, cara, é um desenho da sociedade americana, assim, sabe? Esse livro, eu poderia muito bem ter usado ele no meu vídeo sobre consumo, mas preferi não, preferi usar um livro mais focado na cultura do consumo,
mas esse livro é muito interessante pra você entender as diversas facetas da potência dos Estados Unidos e da percepção do autor, cara. Assim, a percepção dele a respeito do mundo é muito legal, as comparações que ele faz, os neologismos que ele consegue criar, e é justamente isso, essa fluidez, assim. Eu acho que esse livro ele é muito interessante por conta da linguagem dele e da forma que é escrita, e aí ele vai te dar uma outra percepção, né? Eu acho que os outros livros eles eram ali pra você focar só no conteúdo. Esse daqui eu recomendo que vocês foquem também na forma da escrita, na fluidez, no ritmo. Ela tem um texto, assim, lindíssimo, que é até o tema dessa tatuagem aqui que eu tenho no peito, que chama Isso é Água, né? This is Water. Cara, eu acho essa reflexão que ele faz, que é um discurso de paraninfo, né, da universidade, sim, maravilhoso. Pode parecer um discurso motivacional, mas se você pega ali pra entender mesmo a centralidade do texto, cara, é muito interessante. Se você tá passando por um momento difícil na sua vida, recomendo que você leia esse texto. Eu vou trazer ele aqui pro canal pra poder embasar um vídeo, mas leia por conta própria primeiro, que é muito interessante, vale muito a pena, tá? Então é isso, ficando longe do fato de já estar meio que longe de tudo, David Foster Wallace. E aí, já indo para um livro que é um calhamação, já mencionei ele aqui, é um livro para você ficar um ano ali lendo ele, sem problema nenhum, tá, pessoal? Assim, você pode entrar na estatística aqui da Câmara Brasileira do Livro como uma pessoa que conseguiu ler só um livro ao longo do ano e não terá problema nenhum, você será um leitor com tanto brilho quanto quem vai ler 40 livros no ano, tá? É esse livro aqui, Brasil, uma biografia. Tenho até dificuldade de levantar ele com uma mão só. Ó, o calhamação aqui que é, né? Cara, eu reparei agora, eu chamava ela de Lilian Schwartz, mas é Lila Schwartz. Lila Schwartz. Desculpa, tá? Caso você esteja vendo. Falei seu nome errado por muitos anos. Sim, esse livro aqui ele é um retrato, né? É a biografia do Brasil mesmo. É o Brasil contado como se ele fosse um biografado. É contado de forma leve. Por mais que seja pesado esse livro aqui. Desde do descobrimento, né, da invasão portuguesa, até todas as nuances, passando pelo Estado Novo, pela República Velha e assim sucessivamente, cara. É a história brasileira mesmo. Muito fantástico mesmo. Ó, vocês podem reparar aqui que tem várias páginas com cores diferentes aqui, porque é aquele papel de foto mesmo. Não é papel de foto não, cara. Que aí são as impressões do livro. Cara, tem muita imagem com contexto. Então, assim, pra quem é um apreciador também de história da arte, etc., esse livro aqui também é um prato cheio. Cara, esse livro aqui pra qualquer um que seja um lusófono aí, um lusófilo, né? Se é que isso existe. Que queira aprender mais sobre o Brasil. Você que sente aí que não conhece tanto de história brasileira, eu mesmo não conheço tanto de história brasileira, né? Eu tenho que ler esse livro aqui, terminar ele. Eu não terminei, tá, pessoal? Mas o que eu li é muito bom mesmo. Garanto pra vocês, eu li mais da metade dele, tá? Mas assim, é muito a pena. Minha recomendação aí pra vocês. Então, Brasil, uma biografia da Lila Schwartz. Um livro que eu li recente, mas que, cara, mudou a minha percepção a respeito de algumas coisas, principalmente a respeito, cara, livros sobre filosofia da linguagem, semiótica. É uma área que me afeta muito, não num mau sentido, mas assim, num sentido quase que estrutural, assim, muda a minha percepção de muita coisa, né? Quando eu li o Marxismo e Filosofia da Linguagem, aquilo ali, cara, mudou minha cabeça na faculdade mesmo, assim. Eu acho que eu tomei outro rumo na minha vida. Tem um Thiago pré aquele livro e um Thiago pós aquele livro. Não recomendo que você vá ler, é um livro bem difícil. E se ler também, pode ser que não seja nada pra você, que você só fale assim, besteira, né? Esse Thiago é um palhaço. Talvez eu seja mesmo. Mas, livrinho aqui que eu li recentemente, que me causou isso também, não na mesma proporção, mas me causou em algum nível, é esse aqui, ó, Latim em Pó, do Caetano Galindo. Já citei ele aqui no canal. Cara, é muito interessante pra você entender a formação do nosso português, do português brasileiro. Principalmente pra você aí que tá me assistindo. E talvez tenha a mania chata de ficar corrigindo o português dos outros, né? Então, se a pessoa coloca um plural errado, não flexiona o verbo direito, né? Igual o Ronaldinho do Brochada Sinistra, né? Se eu pudesse, saiba que esse livro aqui ele vai desmontar os seus argumentos e vai dar a devida importância a essas pessoas que falam errado, entre aspas aqui, né? Tentei fazer aspas com todos os dedos, mas ficou estranho. E vai te dar também, cara, todo o mapa, assim, né? Uma noção geográfica e histórica da formação do nosso latim, né? Do nosso português, né? E como ele existe hoje, o significado de diversos termos, a influência que esses termos têm, tanto da cultura árabe, da cultura africana, da cultura indígena, da cultura europeia, obviamente. Então, assim, é muito legal, cara, muito legal. E a forma que o Caetano Galindo escreve aqui, assim, cara, em uma semaninha você lê, tá? Tem muita informação, é um livro muito denso. Cara, até uma reflexão que eu queria dar pra vocês, né? É um problema que muitas pessoas têm, de tipo assim, eu li um livro e não absorvi tudo. Não, eu li um livro e não absorvi direito. Cara, é comum, tá? Assim, eu não sei
Acho que as pessoas veem, assim, as pessoas acho que uma galera vê as pessoas fazendo resenha na internet, fazendo citações do livro, citando trechos, pegando a reflexão do livro, etc. E acha que aquela pessoa leu uma única vez e, assim, ela conseguiu absorver tudo aquilo, tá? Não conseguiu, pessoal, não consegue. Sim, tem um dado ali que mostra que numa primeira leitura você vai absorver de 10 a 15% no máximo do livro, tá? Então, assim, é baixo? É. O que eu recomendo que vocês façam pra vocês absorverem são o que eu faço, né? Eu faço uma primeira leitura só, eu e o livro. Eu lendo tipo, absorvendo o ritmo do livro, absorvendo a estrutura do livro. Porque se você fala assim, não, logo de primeira eu vou ficar grifando e anotando. Cara, você perde o ritmo do livro, você perde as intenções do autor, as intenções do autor, o ritmo das ideias mesmo, né? Aquilo vai se perdendo. Então eu recomendo que você faça uma primeira leitura. Cara, você tem tempo, tá? Você tem muito tempo. Basta você escolher com clareza e certeza aquilo que você quer ler, né? Tira isso da cabeça que você vai conseguir ler todos os livros até o final da sua vida. Não vai. Você vai deixar de ler muito mais coisas do que você vai ler na sua vida. E tira essa ideia também de que você vai conseguir absorver tudo numa primeira leitura. Então o que eu faço? Pego o livro, leio só eu e ele, né? Faço a primeira leitura no seco. Depois eu vou reler o livro, depois de um tempo, é claro. Depois eu já ter absorvido um pouco melhor aquelas ideias, etc. Aí eu começo a grifar e anotar. E aí eu passo as minhas anotações pro PC, faço fichamento, etc. Faço tudo aquela parte complexa, que aí eu posso me permitir sair do ritmo do livro, porque eu já meio que sei a estrutura dele, etc. Pra poder fazer essas coisas, né? Assim, um exemplo de um cara que eu considero, né, top intelectuais, assim, do Brasil, né, o Jones Manuel, cara, tem livro que ele leu literalmente 15 vezes, cara, 15 vezes, né? Ele consegue citar as coisas de cabeça, mas ele teve que ler 15 vezes o livro, né? Então, assim, não desencana, facilita, mete o pé na minha vida, né? Acho que é assim a música. Mas não tem essa de ler um livro uma única vez. O que eu recomendo é que vocês tentem aprender numa primeira leitura a ideia central de um livro, né? E o tema dele. Então, assim, pô, não vou saber citar do que se trata, tipo, de cabo a rabo esse livro, de todos os termos que ele cita aqui. Mas eu vou saber que a ideia central dele é fazer um passeio histórico pela formação do nosso português, desde a região do Lácio, né, que vem o latim, ali no norte da Itália, até o nosso Brasilzão aqui, com a influência dos escravos africanos, dos escravos também da terra, né, que eram os indígenas, da influência portuguesa e etc. Então, assim, tem que saber a ideia central desse livro e saber sobre o que ele se trata. Por que eu deveria saber sobre o que ele se trata? Porque se um dia você precisar, né, vai que você precisa fazer um trabalho ou precisa fazer um vídeo, por exemplo, como que eu faço, às vezes utilizando uma literatura, você sabe mais ou menos aonde você pode encontrar esse tipo de material, né? Eu tenho uma planilha lotada de vídeos de ideias de vídeos que eu anotei ali e que eu correlacionei essas ideias com livros que eu sei que ali tem um tema que eu posso utilizar para fazer aqueles vídeos. E conforme você vai lendo, você vai tendo novas ideias. Então, apreendam a estrutura central de um livro e sobre o que ele se trata com clareza. Então é isso, minha indicação, Latim em Pó, do Caetano Galindo. E para os livros meio que para iniciantes, comuns aí, que eu considero, que eu separei essa categoria em livros para quem tem bril, que são livros, cara, de uma complexidade, uma magnitude gigantesca, mas que na mesma proporção podem mudar a sua vida. E os livros para que você possa começar e que podem mudar a sua vida também de alguma maneira, mas que não exigem tanto bril. E por último, eu cito Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon, cara. Esse livro aqui, assim, eu inclusive preciso reler ele, li faz muito tempo, mas ele vai, cara, destrinchar o pensamento colonial, né, na visão não do colonizador, mas do colonizado, né, tendo o colonizado como um objeto de estudo, uma refração do colonizador. E a partir dessa análise, né, o Frantz Fanon era médico, tô na Revolução Argelina, um cara assim fantástico, tá? Uniu prática e teoria como ninguém. E aí ele vai tentar tratar do tema da colonização, a mentalidade colonial através do próprio colonizado, cara. Então é muito interessante, livro muito legal pra entender, né? Começar meio que a entender essa coisa de colonização, neocolonialismo, teoria da dependência e tal. Sim, recomendo muito esse livro, muito esse livro.
Tem aquele Peles Negras, Máscaras Brancas, que eu não li ainda, tá? Então eu vou recomendar o que eu li, que seria Os Condenados da Terra. Muito bom, vale muito a pena. Bom, e agora indo pros livros que vão te exigir muito bril. Infelizmente, eu trouxe 4, mas 2 eu não achei. Eu tenho eles, mas não achei. Desculpa aí. Vou colocar a capinha deles na tela aqui pra vocês verem. Mas o primeiro que eu quero recomendar, e que eu acho fantástico, assim, é mais um sobre a história brasileira. É O Povo Brasileiro, cara, do Darcy Ribeiro. Sim, livro fantástico, vai trazer muito mais criticidade do que o livro da Lila Schwartz, né? Uma ideia muito mais... Ele tenta trazer uma crítica marxista, mas com um pouco mais de pé no chão, um pouquinho mais de pé no freio, assim. Então, o Darcy Ribeiro, cara, assim, pra falar a respeito do período colonial, etc. Cara, é um livro muito denso. Se você pode passar um ano lendo da Lila Schwartz e mais um ano lendo esse. Ele é muito menor, mas é muito denso, sabe? Tem muitos dados mesmo, muita referência. Cara, isso daqui, assim, pra quem é estudante de história, estudante de geografia, ou só quer aprender mais sobre o Brasil, cara, é um livro que você tem que ter muito bril. Muito bril, muita força de vontade, mas que vale a pena. Cada segundo gasto nele. Pra um outro que eu considero até mais fácil do que o do Darcy Ribeiro, cara, mas que é assim, cara, pra você ter ideia, foi um livro que conseguiu me deixar, um capítulo dele me deixou em depressão por uma semana, de verdade, assim, fiquei triste, remoendo aquilo não saía da minha cabeça, é sério, assim, não tô exagerando. Se você conseguir focar direitinho nesse livro, larga o celular, larga as telas, tá? Se você conseguir focar direitinho nesse livro, cara, eu acho que você vai poder passar por essa nuances de sensações aí, igual eu tive. É um livro que eu preciso reler, né? Mas assim, cara, é um livro que com certeza você, entre a primeira capa e a quarta capa, você vai sair outra pessoa ali, sabe? É impossível você sair impassível desse livro. Tipo, não me mudou em nada. Que é Os Irmãos Karamazov, também do Dostoiévski. É assim, um livro fantástico, vai contar a história dos irmãos Karamazov, né? E vai ter uma trama ali de investigação no meio, né? Um parricídio, né? Eu acho que não é muito spoiler falar isso. Que a questão nem é essa, e vai tratar de temas religiosos, vai tratar de temas filosóficos, questões religiosas. Cara, assim, o capítulo do Grande Inquisidor, assim, cara, eu acho que eu nunca vi uma crítica tão ferrenha à instituição, não necessariamente à religião, da Igreja Católica, cara. Nossa, assim, é uma leitura aguda, vai te exigir muito bril, vai te exigir tempo, lombar pra carregar essa desgraça aqui no transporte público, mas, cara, vai valer muito a pena. Eu garanto que vai valer muito a pena. Bom, e os últimos dois aí que eu... Aqui, será? Não tá. Os últimos dois aí que vão te exigir muito bril e que eu falei que eu não achei aqui nesse mar de livros. O primeiro é o Todos os Belos Cavalos, do Cormac McCarthy. Cara, fantástico, mais um livro tal qual o David Foster Wallace. Ele tem aquele grupinho dos chamados pós-modernos dos Estados Unidos dos anos 90, que aí era David Foster Wallace, Philip Roth, qual que é o nome daquele cara? Don DeLillo. Aí tinha o Cormac McCarthy, devo estar esquecendo de alguma coisa, tinha o George Saunders, uma galera assim, né? Escrita mais moderninha, etc. Mas o Cormac McCarthy é um dos que eu mais gosto, cara. O que ele traz é o New West, né? Tem o Old West, ele traz essas histórias de New West, né? Então pra quem não sabe, né? Você provavelmente já conhece esse cara, como sendo o autor de uma das grandes obras do cinema, que é dirigido pelos irmãos Coen, que é Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Que é inspirado no livro dele, que é Onde os Velhos Não Têm Vez, né? No Country for Old Men, né? E nessa trama aqui, Todos os Belos Cavalos, cara, é um livro muito difícil de ler, tá? Assim, tem muito termo complexo, principalmente tratando-se de animais e vegetação. A descrição que ele faz das coisas são muito complexas, é até interessante pra você saber o que é uma taiga, uma meseta, pra você conseguir se localizar norte, sul, leste, oeste, por aí vai, sabe? É um livro muito difícil justamente por conta disso. Mas vale muito a pena, conta essa história de New West, de um moleque meio de 16 anos aí, tem que peregrinar pela região ali do Novo México, vai passar por uma aventura desgracenta pra poder meio que ter nova compreensão a respeito da vida, das questões familiares que ele tem, das questões que ele tem com um amigo. É uma história sobre perda, redenção e coisas do tipo. Assim, uma história completíssima pra quem gosta de filme de cowboy e quer ter pelo menos uma mínima aproximação disso, né, num romance New Western igual o do Cormac McCarthy. Outro livro que eu gostaria de citar aqui, que eu não tenho, mas que assim, cara, é um livro fantástico que vai te dar
assim, uma outra visão a respeito do que é a economia, do que é a história do desenvolvimento dos países. Eu já citei um livro parecido, que é aquele Chutando a Escada, que é do escritor coreano, que eu sempre esqueço o nome, que é muito bom também pra complementar essa leitura. Mas essa leitura aqui, ela é, assim, fantástica, de umas teorias mais bonitas, mais, assim, cara, mais, ao mesmo tempo, mesmo que complexas, completas da teoria brasileira, que é da Escola da Dependência, que seria Subdesenvolvimento e Revolução, do Rui Mauro Marini. Cara, sim, que obra fantástica, uma obra difícil, muito difícil mesmo. Cara, você tem que entender pelo menos o básico do Capital do Marx, que é ali de valia absoluta, mais-valia relativa, e às vezes o que você conhece de mais-valia relativa vai ser ressignificado totalmente nesse livro. Então, assim, se prepara pra sofrer, mas se prepara também pra ter uma outra ideia do que é o desenvolvimento econômico, do que é a nossa economia, cara. Esse livro ele explica muito do que é a nossa economia, né? Como nenhum outro economista conseguiu explicar, sabe? Então essa teoria marxista da dependência é muito interessante, cara, muito interessante. Recomendo que vocês se aprofundem. E por último, pra encerrar logo, porque eu sei que eu já tô me estendendo muito, nossa, cara, às vezes eu fico irritado comigo mesmo. Mas que é um livro que eu recentemente terminei de ler, já mostrei ele aqui no vídeo. Mas pra continuar essa minha saga de crítica às redes, eu prometi que ia dar uma parada, mas eu vou tentar dar uma diminuída, né? Esse vídeo já trata de outro tema, mas eu não posso deixar também de falar a respeito, que é A Geração Ansiosa, cara. Esse livro aqui é bem legal. Assim, infelizmente é um autor que desconhece a palavra capitalismo, né, exploração e etc. Tá tudo bem, né, nem toda boa crítica precisa ser uma crítica ao capitalismo necessariamente. Eu acho que ela é uma crítica muito complementar, né. Ele vai tratar justamente a respeito do consumo de telas, cara, e como é que esse consumo de telas ele afeta negativamente o desenvolvimento dos adolescentes e das crianças, sabe. Então, assim, com dados, tudo, né? Então ele estabelece ali a grande reconfiguração que vai de 2010 a 2015 com a criação do smartphone, acesso à internet mais rápida, de banda larga, de fibra ótica, e etc. Como isso afeta os adolescentes. Ele faz essa divisão entre meninos e meninas, né? Como afeta principalmente as meninas, né? Quadros de depressão, ansiedade, né? Principalmente aquela coisa de ficar se comparando, se comparando, se comparando. Acho que a gente vive um fenômeno hoje que consegue afetar os dois. Eu acho que não de maneira igual, porque é impossível, né? Porque os padrões estabelecidos para ambos, tanto homem quanto mulher, são diferentes. Mas essa ideia de sucesso, de tradwife, homem de valor, mulher de valor, etc., eu acho que tende a meio que ir igualizando os transtornos que as redes sociais conseguem gerar nas pessoas. Então, esse livro aqui é uma crítica muito legal, muito fantástica ao consumo de redes sociais. Eu recomendo muito, muito mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado vocês aí a refletir um pouco sobre o cenário de leitores brasileiros e, quem sabe, reingressar ou ingressar na leitura, né, no hábito de leitura. Eu espero que vocês consigam, de verdade. Deixem aí nos comentários caso vocês tenham conseguido. Não esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever, principalmente, no canal, tá bom? Quem sabe eu consigo monetizar esse canal aqui até o final do ano, que é a minha grande esperança. Peço muito para que vocês me ajudem nisso. Mas é isso. Chega de mendigagem e até a próxima.